Quando se trata de videogame, eu sempre fico interessado sobre qual é o do momento, como é a sua mecânica, como ele funciona, quais são os personagens principais e quais são os secundários e qual é o vilão. Por isso que antigamente eu gostava muito do jogo Mortal Kombat e também do Street Fighter, por ter aquele mistério de qual era o chefe final. E com certeza, jogos bons acabam rendendo várias outras franquias de outras coisas, como de brinquedos, roupas, e hoje a gente vai falar aqui de um estilo de franquia que foram derivados desses jogos bons, que são os filmes. Então se ajeita aí no sofá que hoje a gente vai falar sobre jogos bons que tiveram filmes que não foram tão bons assim. Para iniciar essa lista, a gente vai começar falando de Super Mario. É um jogo que marcou a infância de muita gente e hoje em dia é considerado um dos maiores jogos de plataforma. E pelo baixinho bigodudo encanador se tornar um dos maiores símbolos da Nintendo, ele acabou rendendo um filme que não é lá essas coisas, tá? Não espere muita coisa desse filme, porque aqui o Mario é só um encanador que é estranho. No jogo a gente se diverte muito, porque vai passando as fases e a dificuldade vai aumentando ainda mais, e isso acaba tornando o jogo um pouco mais divertido. Porém no filme a gente não vê isso. No filme não tem nada a ver com o jogo em si. Apesar de ser um jogo de plataforma baseado em 8 bits do Super Nintendo, dava para aproveitar muita coisa no filme, tipo a história de como o Mario se tornou encanador, como é que ele foi parar naquele mundo cheio de monstros. Porém aqui no seu filme ele não tem nada a ver com o jogo. A gente pode começar falando do Luigi não ter bigode, que foi uma coisa que descaracterizou muito o personagem. Mas também a gente não vê o Mario sendo aquele Mario que a gente via no jogo, tipo batendo na cabeça dos outros, atirando bolinhas de fogo. A gente não vê aqui nesse filme. Esse filme tá mais pra aqueles filmes da sessão da tarde mesmo, que você assistia quando não passava nada. Então põe sua conta em risco assistindo esse filme. Você quer o jogo pra você? Com certeza você já conhece alguém, ou até mesmo você já assistiu esse filme no Sessão da Tarde, ou até na Band de tarde. Eu tô falando aqui do filme do Street Fighter, que teve o Jean-Claude Van Damme como Guile. O quê? E o que tem de errado? Eu vou lhe dizer agora. Primeiro, o diretor, ele quis focar mais na história do Guile, deixando assim o Ryu de lado. Qual o problema? O problema é que nessa época, o Ryu era o personagem principal definitivo da franquia do Street Fighter. Então contar a história do Guile sem contar a história do Ryu primeiro, seria uma coisa decepcionante, porque naquela época, os amantes dos jogos do Street Fighter queriam saber como o Ryu se tornou o Ryu de fato. E o que a gente tem mais aproximado do Hadouken é isso aí. Horroroso. Quando a gente fala de Resident Evil, várias pessoas abrem logo o ouvido para ouvir o que é que tem. Resident Evil é uma das maiores séries de jogos de terror que já foi lançada até os dias de hoje. Os jogos são pioneiros quando se trata de matar zumbis. Porém nos filmes a gente não vê tanta alegria assim, já que nos filmes a gente não tem os personagens que a gente costumava jogar, que era a Claire, o Chris, até o Leon no Resident Evil 4. Porém no filme a gente tem a Alice, que é totalmente o contrário do que a gente esperava. Mas para os filmes e o roteiro, ela caiu como uma luva. Mas infelizmente não agradou a todos. Óbvio. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme do Resident Evil, eu não sabia do que se tratava o filme. Porque nos jogos, a gente é logo apresentado para um mundo que está coberto de zumbis. Mas no primeiro filme, O Hóspede Maldito, eles quiseram arrastar essa história de como os humanos se tornaram zumbis, para poder assim, igual o jogo, ter uma franquia. Mas para mim, os filmes não são ruins, mas também não são um dos melhores. Poderiam ter melhorado em muita coisa. Quando se trata de jogos de luta, todo mundo fica animado. Pelo menos eu sou um grande fã de jogos de 1 contra 1. E como eu já falei aqui no início, Mortal Kombat é um dos melhores jogos de luta. E ele tem o seu lugar na lista, porque a franquia de jogos do Mortal Kombat é uma obra-prima. E saber que esses jogos começaram com apenas 4 pessoas programando ele, é uma coisa que não dá para acreditar, é inacreditável. E com o tempo passando, e a sua franquia começou a ficar ainda maior. E sabendo que o jogo estava rendendo muito mais, anunciaram seu primeiro filme. As histórias que dão origem a cada lutador são realmente boas. E quando os fãs da franquia Mortal Kombat souberam que o filme ia lançar, ficaram animados. E esse filme foi um sucesso. O primeiro filme do Mortal Kombat foi um sucesso de cara, apesar de a gente ter o Raiden, que é o Highlander. O maluco é brabo. Mas e aí, você tava falando de filmes ruins? Por que você tá falando do Mortal Kombat, que é um filme bom? As sequências dos filmes de Mortal Kombat são tudo meia boca. O primeiro filme pode até ter sido bom, mas o resto... Eu acho que não. Nesse ano de 2021, tivemos um filme lançado que estava mais puxado para a estética dos jogos atuais da franquia. Porém, esse filme acabou decepcionando muitos. Apesar do Scorpion e do Sub-Zero ser bem representados por bons atores, a história do filme é bem fraca e tiraram Johnny Cage. Eu tô passada, chocada. Mas a gente não pode negar que esse filme do Mortal Kombat tem bons efeitos gráficos e a batalha do Sub-Zero e do Scorpion é lendária.
Então é isso, guys. Se vocês têm algum filme que eu não citei aqui nessa lista, deixa aqui nos comentários que pode até rolar parte 2, beleza? Se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever nesse canal. E se você ainda não deixou seu like, deixa agora. Vai lá, aproveita que é de graça. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu vou ficando por aqui. É nóis, valeu, abraço. Tchau.